E aí, pessoal, tudo na paz? Vamos dar início agora a mais uma revisão aí do que foi trabalhado em sala no dia 13, sábado, a segunda aula de Direito Constitucional do conteúdo específico. Então hoje a gente vai passar algumas dicas e iremos revisar o que foi trabalhado em sala na segunda aula que aconteceu dia 13 de agosto. Então a primeira dica que eu gostaria de dar a vocês é que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tem aplicação imediata e não mediata, ou não indireta. Então lembrem-se disso, que pode ser cobrado na prova de vocês, que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então essa é a primeira dica de hoje e que foi trabalhada em sala na segunda aula do dia 13 de agosto. Essa dica que eu vou dar a vocês, eu acredito que é o inciso do artigo 5º que eu apostaria que iria cair na prova de vocês. Para mim é o inciso mais importante e que provavelmente vai cair na prova de vocês, principalmente porque trata-se de concurso para PM do estado do Ceará. Então vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Até aí tudo ok, né, meus amigos? A casa é um asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela pode entrar sem o consentimento do morador. Isso aí, até aí tudo ok. Aí entram as exceções, salvo em caso de flagrante delito, em caso de desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, só para lembrar vocês que casa ela é um conceito bem abrangente. Não é só a casa, aquela casa que a gente mora, a residência. Mas casa também é entendido como quarto de hotel, escritório de contabilidade, escritório de advocacia, escritório de odontologia, por exemplo. Então, assim, o conceito de casa é amplo. É a primeira coisa que vocês devem lembrar. E o que seria flagrante delito? Outra informação que vocês precisam ter em mente. Flagrante delito é uma espécie de prisão, meus amigos, que ocorre no momento em que o meliante ele está cometendo o crime. Então ele está cometendo o crime e ele vem a ser preso no exato momento em que ele está cometendo o crime. Esse flagrante delito ele pode ser obrigatório, que é a autoridade policial e as polícias em geral, elas devem prender caso estejam em flagrante delito os meliantes. E tem um flagrante delito facultativo, que qualquer do povo, nós, por exemplo, podemos prender em flagrante, mas isso aí é facultativo, então a gente, no caso, não seria obrigado a prender em flagrante. Então, resumindo essa ideia desse inciso, e quero que vocês memorizem e fixem bem essa ideia, é que a regra é o seguinte, vamos entrar nas exceções. Pode entrar na casa sem o consentimento do morador. Pode entrar na casa sem o consentimento do morador se for durante o dia. Em que hipótese? Durante o dia pode entrar na casa sem o consentimento do morador. Primeira hipótese, em caso de flagrante delito. Segunda hipótese, em caso de desastre. Terceira hipótese, para prestar socorro. E quarta e última hipótese, para cumprir determinação judicial, por exemplo, uma busca e apreensão, ou então cumprimento de mandado de prisão preventiva, por exemplo. Já durante a noite, ou seja, pode entrar na casa sem o consentimento do morador durante a noite, são 3 hipóteses só. Em caso de flagrante delito, em caso de desastre e para prestar socorro. Então vocês observaram que a quarta possibilidade é só durante o dia, que é o caso de determinação judicial. Então, meus amigos, é só lembrar que quando essas pessoas envolvidas no crime são presas, você pode ver que os policiais ficam
aguardando amanhecer o dia para poder cumprir o mandado de prisão. Por quê? Porque não se pode cumprir o mandado de prisão durante a noite, só durante o dia, em respeito a esse inciso do artigo 5º da Constituição Federal. Então, é isso aí, essa dica aí eu acredito que seja um dos incisos mais importantes, e eu apostaria que isso seria cobrado, que isso será cobrado na prova de vocês aí, dia 25 de setembro, em Fortaleza. Então, outro inciso importante é o seguinte: é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas. Então, é inviolável o sigilo. Então, existe esse direito ao sigilo das correspondências, das comunicações telefônicas, de dados e das comunicações telegráficas e telefônicas, salvo, neste último caso, que são nas comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, assim, o que podemos extrair desse inciso e que é geralmente cobrado nas provas? É que a interceptação telefônica, que é essa ideia de gravar o que foi conversado entre as pessoas nas ligações telefônicas, para que ocorra essa interceptação telefônica, precisa de ordem judicial, que é uma ordem emanada do juiz e não de delegado ou de qualquer outra autoridade. Então é uma ordem judicial, desde que seja para fins de investigação criminal e instrução processual penal, e não para procedimento político administrativo, por exemplo. Então, memorizem essa ideia, e apenas relembrando que os requisitos para que haja a interceptação telefônica é que exista lei, ou seja, já existe, por sinal, essa lei que trata da interceptação telefônica, já existe essa lei, que seja em sede de investigação criminal ou instrução processual criminal, e que seja emanada de uma autoridade judicial, ou seja, que seja uma ordem judicial, uma ordem emanada do juiz, que é quem tem competência para determinar a interceptação telefônica. Outra dica, assim, apenas para vocês não esquecerem, é que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então é aquela ideia que todo mundo está livre, pode se locomover livremente em todo o território nacional. Isso é a regra, isso aí é o que todos nós já sabemos. Mas lembrar que é em tempo de paz. Então, em tempo de guerra, por exemplo, pode existir uma certa limitação. Nessa liberdade de locomoção. Apenas uma atenção para que vocês não esqueçam disso, tá ok? Só em tempo de paz. Outra dica: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então vamos lá, que esse inciso aí é extremamente cobrado, e eu quero que vocês acertem essa questão que possivelmente será cobrada na prova de vocês. Então é lembrar que todos podem reunir-se, desde que seja pacificamente, sem armas. Então, se a questão trouxer que pode se reunir com armas, por exemplo, isso está incorreto. Então, pacificamente, sem armas,
em locais abertos, ou seja, numa praça, numa avenida principal, em algum local aberto ao público, independentemente de autorização, ou seja, não precisa pedir autorização ao poder público, não precisa pedir autorização ao prefeito, por exemplo, não há necessidade de pedir autorização, mas desde que não frustrem reunião anteriormente convocada, ou seja, se existia já uma reunião marcada anteriormente para aquele horário e aquele local, então infelizmente não vai dar para ocorrer essa reunião. Isso é lógico. Sendo apenas exigido, por fim, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então, é necessário, meus amigos, que se vá na autoridade competente, no prefeito, num secretário responsável por algum setor, para apenas avisar e não pedir autorização. Tá certo, meus amigos? Essa é uma dica extremamente importante. Eu acho que é também um dos incisos que são mais cobrados em provas. Então, fiquem atentos a essa dica. Outra dica é o seguinte: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo proibido, sendo vedado a de caráter paramilitar. Então, não pode existir associação de caráter militar. Então não pode, é vedado. E as associações em geral podem existir desde que sejam para fins lícitos, para fins legais, tá ok? A criação de associações e na forma da lei das cooperativas independem de autorização, não precisam de autorização, sendo proibido, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então o Estado não pode estar se metendo nas associações. Nem precisa de autorização de alguma autoridade, do Estado para que seja criada uma associação, e também não é admitido, a Constituição proíbe que o Estado venha interferir no funcionamento das associações. Outra dica que é extremamente importante, e a gente trabalhou em sala, vocês viram que tem muitas questões que cobram isso, é o seguinte: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, ou seja, para ser dissolvidas, o trânsito em julgado da decisão. Então, meus amigos, as associações elas só podem ser extintas, dissolvidas, por decisão judicial com trânsito em julgado. O que quer dizer com trânsito em julgado? Quer dizer que essa decisão judicial não comporta recurso, ou seja, houve a decisão judicial e já decorreu o prazo para que as partes interponham recurso e ela transitou em julgado, ela é imutável, ou seja, não comporta mais nenhum recurso, ela já está apta a produzir seus efeitos definitivos. Então, para se dissolver, para extinguir uma associação compulsoriamente, é necessário essa decisão judicial, não é decisão administrativa, essa decisão judicial, mas desde que haja o trânsito em julgado. Já para suspender as atividades, ou seja, paralisar momentaneamente as atividades, é necessário apenas a decisão judicial, viu? Só a decisão judicial sem a necessidade do trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado, então é a questão da liberdade de você se associar ou não, e se caso você seja associado, você pode optar em sair, né? Então, enfim, pode sair, entrar. Outra questão boa foi a questão da desapropriação, certo? A desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social ocorrerá mediante justa e prévia indenização em dinheiro. A desapropriação é aquela hipótese em que o Estado ele irá de forma unilateral, vai chegar e vai
tomar, vamos dizer assim, o bem imóvel, por exemplo, de um particular, mas desde que seja por necessidade ou utilidade pública, né, ou por interesse social, mas tem que ser justa e prévia à indenização. Então tem que ser justo um valor que seja correspondente ao bem, né, que está sendo desapropriado, prévia tem que ser antes, a indenização tem que ser antes, e tem que ser em dinheiro. Não é admitido, por exemplo, o Estado pegar o seu terreno e em vez de lhe dar o dinheiro, lhe dar um carro, ou então lhe dar uma propriedade imóvel, por exemplo, uma propriedade da própria prefeitura, ou do Estado, ou da União, por exemplo. Então não é admitido. Um exemplo prático de desapropriação é o que está acontecendo nessa BR que liga, por exemplo, São Paulo do Potengi e Natal, né? Aí você chega ali naquela BR de Santa Maria, né? Aquela BR principal, a Macaíba, Natal, estão duplicando aquela BR. Para que haja essa duplicação, foi necessário desapropriar aqueles terrenos laterais, né, dos fazendeiros ali, daqueles proprietários, para que possa construir aquela avenida duplicada para poder atender o interesse público, né, interesse de todos que precisam de um trânsito mais célere, por exemplo. Então, meus amigos, outra dica é a questão da requisição administrativa. Também é um assunto relacionado ao direito administrativo, mas que está na Constituição e a gente precisa trabalhar em sala. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, uma indenização posterior, se houver dano. Se não houver dano, não há essa indenização. Se houver dano, e essa indenização é posterior. Nesse caso da requisição administrativa, um exemplo prático que a gente pode até associar a atividade do PM, por exemplo, imagine só a situação em que PMs estejam numa praça, por exemplo, uma praça pública, sem nenhum meio de locomoção, estão a pé lá fazendo esse trabalho preventivo, ostensivo lá de ficar andando. E acontece que ocorre um assalto, por exemplo, em um estabelecimento, uma lanchonete ali próxima da praça, e eles viram a situação e os meliantes correram, né, de moto, assaltaram e saíram, e eles estão ali a pé. Então eles podem pegar um bem do particular, por exemplo, uma moto de alguém que esteja lá, de um carro de alguém que esteja lá, e persiga esses bandidos e até lograrem isso na captura. E depois eles vão devolver o bem, né, o particular, a moto ou o carro que foi pego de forma compulsória, né? Mas só haverá a indenização se houver dano. E mesmo que haja dano, será uma indenização posterior. Então é mais ou menos nesse sentido, meus amigos. Aqui é um exemplo bem prático que pode até ser o exemplo da prova de vocês, que está relacionado muito mais à atividade policial. Então, meus amigos, é isso. São as principais dicas que eu separei para vocês. Foram trabalhadas todas em sala de aula, então é meio que uma revisão. Então é isso. Tem questões aqui que a gente trabalhou em sala, mas vocês vão dar uma olhada aqui nos slides da aula que eu vou disponibilizar no e-mail da turma. E é isso, pessoal. Contem sempre comigo, tá certo? Pode falar no WhatsApp, falar por e-mail. Estou à total disposição de todos. E contem sempre comigo para o que for preciso, qualquer dúvida, estarei à disposição de todos. E um forte abraço, fiquem com Deus.